Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, num dia de acontecimentos muito importantes aqui no Brasil e alguns que, infelizmente, não estão recebendo o destaque necessário, o destaque obrigatório pelos grandes veículos de comunicação, até porque o debate desses fatos provoca uma maior conscientização da sociedade, uma maior percepção da realidade que está acontecendo aqui no Brasil e, sobretudo, a politização de determinadas situações. Vou conversar com vocês sobre exatamente o que está acontecendo e falar também sobre mais um fato inusitado envolvendo o mentor espiritual, intelectual, constitucional, jurídico do inelegível, o pastor Silas Malafaia, que ressurgiu depois de alguns dias sem falar nada, porque ele disse que tinha um vídeo, esse vídeo agora desapareceu, não está falando mais nisso, mas agora ele está prometendo processar um senador da República por coisas que o senador disse, e eu vou mostrar aqui para vocês, e vocês farão análise se o senador Jorge Cajuru está inventando história ou não, né? Vou conversar também sobre situações concretas que estão acontecendo hoje no governo brasileiro, governo federal, algumas iniciativas e algumas situações aí que estão apontando para mudanças muito importantes. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, vamos aqui a um assunto muito importante que não poderia ser tratado de uma maneira mais branda, né? Me refiro aqui ao julgamento que foi marcado para hoje, no júri popular, do assassino de Marcelo Arruda. Vocês todos já sabem qual é a história. Matéria do UOL coloca o seguinte título: Júri popular de bolsonarista que matou petista em Foz do Iguaçu é adiado. O que aconteceu? O julgamento seria hoje, mas a defesa do bolsonarista, alegando que não tinha a defesa completamente organizada, eles queriam chamar uma outra testemunha daquele episódio e o presidente do júri não aceitou. E aí o que acontece com os advogados? Saíram, foram embora. Tiraram a toga, foram embora, né? E quando acontece isso, o julgamento não pode prosseguir, porque você não pode prosseguir o julgamento num caso de homicídio sem que haja uma defesa. Então foi marcado um adiamento desse júri, mas a situação do indivíduo está muito complicada, né? Para dizer o mínimo. Agora, vejam a diferença. O UOL falou, bolsonarista matou petista. Isso dá uma noção para a gente que esse assassino, ele agiu por motivação política. Isso não pode ser desprezado, porque isso revela um adoecimento de uma parcela da sociedade brasileira e a influência do discurso criminoso do genocida no comportamento do assassino. Isso tem que ser exposto, isso tem que servir como uma espécie de educação cívica, uma educação política, uma educação civilizatória. Então, quando isso é escondido, isso transforma um assassino ou um assassinato numa coisa trivial, numa coisa que aconteceu casualmente, como se fosse um atrito de dois estressados num acidente de trânsito, né? E não foi isso. Esse assunto precisava ser mais esmiuçado, né? Os grandes veículos sequer estão tocando nesse assunto. Vou dar uma notinha aqui, outra colar. Mas a gente não vai esquecer desse assunto, não. Seria muito interessante que a gente tivesse cenas desse julgamento para poder colocar para a sociedade, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Acho que o júri vai ser tratado ali com uma espécie de segredo, né? Bom, pelo menos vamos aguardar, né, mais informações sobre isso. Hoje começou também um fato importante aqui no Brasil, que também não recebeu o menor destaque. Se focalizou muito o julgamento sobre a cassação ou não do mandato de Sérgio Moro e ninguém prestou atenção numa outra cassação de um senador bolsonarista, que está sendo acusado de abuso de poder econômico por ter utilizado, segundo a acusação, aeronaves do Havan, do Luciano Hang, né? Informações essas que a sua defesa está negando. Vamos ver o que vai acontecer, porque é o julgamento derradeiro. Se ele for condenado, ele perde o mandato. Então, não é um fato qualquer, não. O Jorge Seifer era aquele secretário da pesca de Bolsonaro, considerado o filho 06 dele, né? Que abraçava Bolsonaro, beijava, enfim. E que faz pronunciamentos no Senado muito estridentes, mostrando que ele tem alguma deficiência cognitiva, né? De compreender algumas coisas da realidade. Bom, e aí a gente chega aqui no mentor do inelegível.
Sem bancar, Malafaia planeja nova manifestação pró-Bolsonaro no Rio após São Paulo. Gente, qual o propósito de mais uma manifestação? A outra não era para ele se defender? Ele não tem redes sociais? Qual era o propósito? É fazer uma grande foto? Então, fica muito claro que eles querem constranger o Poder Judiciário. Vamos nos lembrar que de hoje para amanhã, o senhor Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, está com 2 decisões para serem colocadas. Uma em relação a medidas restritivas ali em relação ao Bolsonaro ter ido para a Embaixada da Hungria e outra envolvendo aí a falsificação, adulteração dos cartões de vacina, invasão no sistema do SUS e formação de quadrilha. São 2 situações aí que a gente certamente terá algum tipo de posicionamento até amanhã. Bom, vamos aguardar e cobrar, né? Mas aí a criatura, ele está agora revoltado porque o senador Jorge Cajuru tem feito críticas muito contundentes ao Silas Malafaia, né? E num programa recente ele mandou essa, além de outras que ele tem falado no exercício da função dele lá no Senado. Vamos acompanhar aqui. Um bandido como Malafaia, você tem que pagá-lo para chegar a Deus. Ele está milionário, usa relógio de ouro, tem mansão. Ele não é homem de Deus, mas ele é homem do capeta. Ele diz que tem um legado. Que legado, senhor? Ele é um homem do capeta, senhor. A hora que ele morrer, Deus não aceita ele entrar no céu nunca. Bom, segundo os bolsonaristas, isso é liberdade de expressão, né? É a opinião do senador Jorge Cajuru, e ele tem imunidade parlamentar. Como é que fica agora o discurso dos bolsonaristas? Pode processar ou não pode processar? Como é que fica isso? É liberdade de expressão ou não é liberdade de expressão? A liberdade de expressão é ilimitada? Bom, vamos ver aqui, o Jorge Cajuru mandou mais algumas observações. Você é um picareta. Mas por quê? O nosso querido, amado e imortal jornalista Ricardo Boechat o defendeu muito bem, o definiu muito bem, lembra? Lembro. Eu não vou só falar aquela frase que ele falou, vai chupar. Lembra? Ele falou, vai chupar uma rola. É isso aí, você lembra? Você já falou no ar, pronto. Então, é apenas uma das falas, né, do senador Jorge Cajuru. E o Malafaia veio a público hoje dizer que vai processar o Cajuru, né? Do Brasil. Para onde nós chegamos, um senador da República chegar a um nível tão baixo? Ô Cajuru, tu virou a rainha da fofoca. Um dia desse tu estava falando mal do Silvio Santos e agora resolveu me caluniar. Deixa eu te falar uma coisa, Cajuru. Eu vou te dar a oportunidade na justiça de você provar o que você anda dizendo de mim. Só queria te lembrar... Vai ser difícil, né? Provar que o pastor é homem do capeta, né? Então vai ser uma discussão interessante, né? Vamos acompanhar aí o que vai acontecer no meio dessa história, né? Bom, a gente saindo um pouco desse mundo aí do bizarro, entrando aqui para o mundo concreto, temos aí perspectivas de mudanças na Petrobras. Prates se irrita, pede conversa definitiva com Lula e pode sair da Petrobras. Iniciativa ocorre depois que ataques de membros do governo se intensificaram, partindo especialmente dos ministros Alexandre Silveira e Rui Costa. Outra matéria aqui, Prates quer que Lula arbitre tiroteio por vaga e diz aliados que blinda Petrobras. Gente, fato é o seguinte, a política de preços da Petrobras, ela deu uma mexidinha, mas os dividendos que estão sendo pagos a estrangeiros, grupos privados, em detrimento de investimentos que a Petrobras deveria fazer, como sempre fez na nossa soberania energética, na indústria, na economia aqui no nosso país, enfim, o presidente da República ele sinalizou que a conta estava alta demais para o povo brasileiro. Se tem uma coisa que pode melhorar muito a popularidade de um governo, é reduzir tarifas de um modo que o povo perceba. E o preço do combustível, embora tenha dado uma diminuída, ele poderia diminuir ainda mais se a política de preços da Petrobras não tivesse levando em consideração ainda a variação dos preços internacionais. Isso não foi afastado. Então o governo tem que ter firmeza na defesa da empresa, na defesa dos interesses nacionais, não nos interesses dos meios de comunicação ou de grupos de acionistas privados, né? Então nós vamos ver aí mais informações sobre isso. Gente, eu tinha separado aqui para vocês um trecho, né? Porque de um editorial que eu mostrei ontem do
do Jornal Nacional. E muitas pessoas mandaram comentários aqui para o nosso portal porque não tinham percebido que durante a pandemia inteira o jornalismo da Globo não personalizava, né? Ou personificava que nós tínhamos um presidente da República e que ele tinha um nome e que ele tinha responsabilidades na história. O editorial e Coisa Nenhuma foi a mesma coisa. Esse editorial tem 3 anos. Eles fazem aquele negócio, é o tipo da enganação, né? Daqueles telequetes, que você sabe que as lutas são combinadas, mas tem gente que ainda acredita naquilo, naquela farsa. Então tem gente que acredita ainda que na estrutura havia uma colidência, né, de interesses da Rede Globo de televisão, os grupos econômicos que sustentam, que têm parceria, que têm sociedade, com os interesses do governo Bolsonaro. Na essência, eles caminhavam na mesma direção. Vocês querem a prova disso? O editorial, jogando para a torcida, fez assim, uma menção que aquilo que era meio inaceitável, né, que tinham responsáveis. Mas, decorridos esses 3 anos, eu pergunto a vocês, qual foi a matéria jornalística que a Rede Globo de televisão fez cobrando o senhor Augusto Aras, cobrando a senhora Lindora Araújo, explicando para o cidadão o que faz a Procuradoria-Geral da República, que é o titular de ações penais contra o presidente da República? Qual foi a cobrança que eles fizeram do resultado da CPMI, que foi levado até a figura do senhor Augusto Aras e ele botou para baixo do tapete? Alguém viu alguma cobertura jornalística disso? Não. Simplesmente, ao não abordarem o assunto, eles ajudaram a blindar a criatura do inelegível. Isso explica porque os processos só agora estão começando, porque houve a troca na Procuradoria-Geral da República e o senhor Paulo Gonet agora está começando lentamente a colocar essa máquina para andar. Se você tem dúvida, vamos acompanhar aqui de novo. Tempo de evitar ainda mais vítimas fatais. No editorial que marcou as 100 mil mortes, nós dissemos que era preciso apurar de quem é a culpa. Pois é, precisava apurar de quem é a culpa, né? Vocês ajudaram a apurar de quem era a culpa, né? A Renata Vasconcelos dá até uma respirada, né, profunda, né? Dissemos textualmente que esse momento chegaria. Desde o início de maio, o Senado está investigando responsabilidades. Haverá consequências. E a mais básica será a de ter levado ao povo brasileiro o conhecimento sobre como e por que se chegou até aqui. Quando todos nós olharmos para trás, quando nos perguntarem o que fizemos para ajudar a evitar essa tragédia, cada um de nós terá a sua resposta. Pois é, eu estou procurando até hoje a resposta, senhor William Bonner, senhor que é redator-chefe do Jornal Nacional, né? Vocês fizeram alguma cobertura cobrando as consequências disso que vocês denunciaram que foi uma coisa muito grave contra o povo brasileiro? Nós jamais esqueceremos? Bom, vocês já esqueceram, mas nós aqui não esquecemos, não. Vocês têm responsabilidade nessas mortes também. Para muitas pessoas, vocês fizeram um papel crítico, mas eu fiquei observando aqui durante todo esse processo e sempre condenei, sempre pontuei esse tipo de comportamento de proteção da figura do inelegível, figura essa que ainda continua, por incrível que pareça, a sofrer blindagens, porque esses processos todos já eram para estar correndo com muito maior velocidade se houvesse uma cobrança, houvesse um maior enfoque dos grandes veículos de comunicação. Bom, eu fico por aqui, mande seu comentário. Tem algum sentido isso que eu estou falando ou estou viajando na maionese? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mais tarde eu volto. Tchau.